Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá certo? E hoje, com a presença aqui de uma amiga nossa aqui nordestina, tá certo? A Tiandra Leal, que é formada aí na Universidade Federal da Bahia. Tiandra, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no podcast da mineração. Ô, Johnny, bom dia aí, pessoal. Eu que agradeço aí o convite. Para mim é um prazer estar falando de um tema tão relevante, sobretudo hoje, né, que as pessoas querem saber aí, e que para mim é uma maior satisfação e prazer realmente falar. Então, obrigado aí, Johnny, pelo convite, e vamos nessa. É isso aí. Pessoal, queria primeiramente agradecer aí aos nossos patrocinadores, então vamos puxar a vinheta. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Agradecemos aos patrocinadores, né? Sem eles a gente não conseguiria manter esse trabalho, tá? E, pessoal, a gente vai falar aqui sobre método de exposição de estéreo, tá certo? E também de pilhas, tá certo? Que é um assunto que está sendo bastante procurado. E também fica até o final que eu vou falar de uma novidade aqui que a Tiandra criou, tá certo? Que é um canal no YouTube onde vai falar muito sobre esse assunto. Então, desde já eu vou deixar o link aí na descrição do canal dela para vocês se inscreverem, tá? Mas, Tiandra, como eu falei, pessoal, ela é formada lá na Universidade Federal da Bahia, tá certo? Já tem aí mais de 10 anos de experiência aí como profissional, iniciando lá desde 2012, né, como trainee, tá certo? Atuando na gerência de barragem de uma mineração multinacional, foi responsável aí pelo balanço hídrico, monitoramento e inspeção de barragens, tá? Depois passou como engenheira master aí também em empresas multinacionais lá no complexo de Itabira, responsável aí pela manutenção de 13 estruturas lá no complexo de Itabira, tá? Depois foi trabalhar no Pará, tendo a honra de ser a primeira mulher preta, né, a ocupar esse cargo do país como responsável técnica aí de nova estrutura de disposição de rejeitos na mineração lá do Pará, tá certo? Ela garantia a integridade e segurança das estruturas, de fazer interface com equipes de operação e planejamento, tá certo? Também fez um intercâmbio lá na Austrália, onde pôde estudar inglês, conhecer a cultura de outro país, tá certo? E hoje ela está aí com a empresa dela, ela pode falar isso também ao longo do nosso bate-papo, tá certo? Mas, Tiandra, começa falando para a gente, né, da sua visão e com toda a sua experiência, o que são rejeitos e por que é importante, né, pensar em forma de disposições adequadas. Então, Johnny, rejeito, né, nada mais é do que aqueles resíduos, né, depois que a gente, proveniente da planta de beneficiamento, né, e aí só para fazer um macro, a gente tem ali a mina, tem a planta de beneficiamento e tem a barragem, que hoje é mais usado barragem, né, mas ali uma estrutura que vai receber esses rejeitos. Então, o rejeito nada mais é de todo o material que não é minério, né, e precisa ser disposto a um resíduo proveniente, né, desse processo de beneficiamento do próprio minério. E por que é importante, né, a gente estar pensando aí em formas alternativas de disposição, né, em disposições adequadas? Primeiro porque cada vez mais, né, se cresce a demanda por bens materiais, né, seja por questões econômicas ou por questões tecnológicas. A gente está aí com a transição energética que está demandando aí materiais críticos, né, então a gente vai ter mais beneficiamento desses materiais e, portanto, vai ter mais geração de rejeito, que é a parcela maior aí do que a gente tira da mina, a menor parcela é minério, o maior percentual, majoritariamente, são os rejeitos, então a gente vai ter sempre muito mais rejeito do que minério, né? Então, por isso que é importante a gente estar pensando, muito mesmo antes na concepção do empreendimento, onde que a gente vai colocar esses rejeitos, né?
Eu acho que hoje, não acredito, e que eu vi na minha experiência aí, nos lugares por onde passei, que se você não tiver onde pôr rejeito hoje, o negócio já embarga lá desde o início, né? Então, por isso essa importância, né, da gente encontrar formas sustentáveis, sobretudo, de dispor esses rejeitos. Acho que é isso. Não, você falou tudo, né? Começando empreendimento, eu pego aqui projetos que hoje a gente tem toda essa questão lá de disposição do material a seco, então se a gente não tiver toda essa preocupação desde o início, a gente não vai ter um trabalho bacana, né? E como você falou, é embargado. E é importante, às vezes eu vejo isso como engenheiro de Minas, às vezes o pessoal se preocupa muito com o projeto e viabilidade econômica, que é importante, mas esquece um pouco também essa parte de geotecnia, que é extremamente importante, né? Se não mais ou igual. Então, tem que realmente estar com essa visão mesmo. E você trouxe um ponto aí que até pegar seu gancho aí, né? A questão do empilhamento a seco, que é o que a gente busca, né? Então, além da gente buscar a disposição, a gente busca tirar cada vez mais água, né, desse rejeito, né? E aumentando o teor de solo deles, aí tem as formas de você fazer isso, né? E buscar justamente uma área menor de disposição. Então, acho que o desafio das mineradoras hoje justamente é esse, né? É reduzir cada vez mais essa água do rejeito, porque aí a gente garante, né, um aumento do teor de sólidos e, portanto, você consegue empilhar em áreas menores, né, para que você tenha um material ali mais sólido, vamos dizer assim, né, com menos escoamento. Uhum. E falando já nisso, Tiandra, quais são os métodos mais comuns de disposição de rejeitos utilizados hoje em dia? Eu acredito que antes da gente falar dos métodos de disposição de rejeito, é importante a gente saber a forma que os rejeitos se apresentam, para aí a gente, né, entender quais as melhores formas de dispor. E as principais formas, né, de rejeito que ele se apresenta, a gente tem um rejeito aí em forma de polpa, né, que na literatura chama o rejeito espessado ou thickening tails, né. Ele tem ali uma consistência de polpa, tem um desaguamento mais parcial, tem um alto teor de sólidos, mas você vai ver que nas pastas e no que a gente chama de torta, o teor de sólido vai aumentando, que a gente busca justamente esse espessamento, né? Então, esse seria o primeiro tipo, né? O segundo tipo, aí a gente tem a pasta propriamente dita, que é quando você já bota ali um espessador, adiciona um floculante para você conseguir aumentar esse teor de sólidos. A gente tem o rejeito, esse é chamado de paste tails, né, aí internacionalmente. A gente tem o filtrado a úmido, que é o wet cake tails. Ele vai ser bombeável aí, só que ele já vai ter mais uma massa, ele vai ter mais uma consistência de massa, só que ela vai estar mais saturada. E finalmente a gente tem aí o rejeito a seco, né, que é o dry cake tails, que ele já tem formato de torta mesmo, que é esse que a gente está buscando para empilhar. Ele é um rejeito não saturado, não passível de bombeamento, então normalmente você tem que ter ali transportes em caminhões, então muitas vezes você tem uma DMT ali, e aí são vários fatores, né, para viabilizar essa disposição. E aí, falado desses 4 tipos mais conhecidos, né, da forma que o rejeito se apresenta, em 3 tipos, polpa, pasta e torta, né? E aí, a partir disso, a gente começa a falar de como dispor, né? O método mais convencional utilizado aí é o lançamento em polpa, né? Através de hidrociclones, spray bar, ou aqueles spigots. O mais comum é o spigot e o hidrociclone, pelo menos que eu já trabalhei. Então, usualmente, a polpa é disposta em superfícies, né? E em barragens. Então, a polpa normalmente busca aí um método de disposição, acaba encontrando o melhor de dispor. Óbvio que a gente tem que avaliar várias questões, mas seriam as barragens. A disposição de rejeito em pasta tem se mostrado cada vez mais uma alternativa viável, né, de disposição, tanto para a recuperação de água, que acontece nas barragens, né, aquela sobrenadante que a gente consegue reciclar no processo, como nos ganhos de estabilidade ao aumentar aí o teor de sólidos, perdão. Então, quando você aumenta esse teor de sólidos, você consegue uma melhor estabilidade, né, e, portanto, menos riscos, né, frente aí às barragens de rejeito. Então, pode ser utilizado no caso, as pastas, né? O rejeito espessado em formato de pasta, eu falei da polpa, que você dispõe em barragem. A pasta, você pode utilizar aí para
para preencher minas subterrâneas, cavas, por conta da característica que ela se apresenta ali de menos água, né? Já está mais espessado, você consegue aí dispor num backfill ou num peixe fill, né? Que é aí o preenchimento disposto em cavas, ou pode ser disposto em superfície também, só que aí a gente vai ter um risco menor de escoamento, ele vai ser, assim, do ponto de vista de estabilidade, como ele vai ter menos escoamento, mais estável do que uma barragem, né? Então, a polpa, normalmente, usualmente, tradicionalmente, é disposta em barragens. A pasta tem se mostrado aí muito viável e ela pode ser disposta em cavas ou em superfície onde você tenha menos riscos de escoamento, né? E tem a torta, que é o rejeito a seco, que a gente está empilhando, que hoje está sendo bastante utilizado aí também. A Vale está empilhando, né? E outras mineradoras estão seguindo aí essa metodologia de empilhamento. Realmente é muito importante, né? A gente está seguindo esses métodos, né? E que está assistindo, eu estou mais aqui aprendendo mesmo, tá, Tiana? Pode ter certeza do que tá mais perguntando, você pode contextualizar do jeito que você quiser, mas uma pergunta que eu tenho é o seguinte: qual a diferença, então, entre rejeitos em pilha e barragem de rejeitos? Bom, ambos a gente pode começar dizendo que eles são dispostos em superfície, né? Porque a gente pode dispor em superfície, pode ser disposto em subterrâneo, enfim. Então, o método de empilhamento a seco, né? Que é o dry stack, esse empilhamento que a gente está usando mesmo, consiste justamente na disposição de um rejeito que sofreu um processo de adensamento, né? Ele houve aí um aumento do seu teor de sólidos através de uma filtragem, ou pode ser utilizando espessadores, mas no caso do empilhamento a seco tem se mostrado efetivo o uso de filtros, né? E depois ele é bombeado aí para um reservatório, onde é exposto à evaporação, e a partir desse lugar ele ganha mais ali, aumento no seu teor de sólidos, chegando aí em torno de 80%, né? Pelo menos busca-se isso, para aí sim transportar e começar a empilhar. Então, hoje é empilhado, diques de contenção são feitos, né, são construídos no perímetro com material granular no intuito de filtrar o material fino, né, decorrente natural ali da própria operação da pilha, de chuva, enfim. E as vantagens, né, que eu vejo, assim, do empilhamento é você justamente ter mais estabilidade porque você aumentou o teor de sólidos. Com isso, a gente consegue aí ter menos área para dispor, né, já que você consegue taludes com inclinações maiores, porque o rejeito está mais consolidado. Você consegue recuperar água de processo, realizando a gestão hídrica melhor, né? Quando você cria esses diques, águas ficam... vai ter água ali, e aí você consegue também reutilizar essa água, né, através de sistemas de captação. Eu já vi lançar areia e colocar tubo, que essa areia puxa a água e direciona para fora. E as desvantagens, na verdade, do empilhamento é o alto custo, né, Johnny? É um custo alto de implantação, você ali criar, né, plantar primeiro você tem que plantar uma planta de filtragem, né, que já é algo enorme. E aí, a partir disso, fora os custos, né, com filtro, aí tem os tipos de filtro, tem uns que são mais caros, enfim. E, então, é isso, as vantagens são a estabilidade, aumento de teor de sólidos e ganho de segurança estrutural do próprio empreendimento, né, da própria estrutura. E a desvantagem é o alto custo de implantação. E para também colocar, né, para a gente empilhar alguns fatores, além desses fatores técnicos, né, do conhecimento do próprio rejeito, deve ser considerado, né? Clima do local, se for um lugar que chove muito, né? Você empilhar rejeito no local que chove muito, você tem que ver esse rejeito. Verdade, as taxas de evaporação também são importantes, porque isso ajuda no ganho de teor de sólidos e, portanto, resistência, auxilia no processo ali de você usar menos floculante, por exemplo, né? E a propriedade do rejeito, como eu já trouxe, né? Inclusive a reologia dele, a questão de plasticidade, enfim. Então, no caso das barragens de rejeito, isso eu falei da pilha, no caso das barragens de rejeito, isso é feito em forma de polpa, né? Com desaguamento, você perguntou sobre pilha e sobre barragem. Então, a maior diferença, as diferenças é o tipo de rejeito que a gente vai colocar, né? Como eu já falei desde o início. A barragem, você vai receber aí mais um material de polpa, né? Você pode até dispor a pasta, mas não faz... vai ficar mais caro, né?
Então não faz muito sentido também você botar uma barragem e dispor em polpa, é melhor de repente você já empilhar, se for em pasta. Acho que a maior diferença é essa, uma das diferenças são essas, né? O teor de sólido, a forma como é disposta, né? O tipo de rejeito que é disposto, e o desaguamento, a questão que um tem menos água, outro tem mais água, e basicamente é isso. Exato, bacana. Topografia conta muito também. Topografia. Conta muito também na escolha do método de dispor, né? Às vezes você tem ali, você pode até dispor em seco, mas a topografia facilita você implementar e você acaba optando ali por barragem. Enfim. Okay. Ô, Tiana, a gente são vários fatores. Exatamente. A gente pode deixar de falar, né, em uma entrevista como essa, né? Quando a gente fala de riscos, né? A gente teve aí 2 crimes, acidentes que teve aí nos últimos anos, né? Então, na sua visão, quais são, assim, os principais riscos associados à má gestão, né, dos rejeitos de uma mineração? Então, como você já começou falando isso aí, na fala, né, na pergunta, os principais riscos relacionados são a rompimento de estrutura mesmo, de disposição de rejeito, né? E aí eu falo não só de barragem, a gente já teve rompimento de 2 pilhas aí também, né, de rejeito. Isso, exato. Acho que em 2020, salvo engano, e agora outra. Então, são riscos que a gente tem que estar ali lidando, né, e monitorando, porque esses riscos acabam gerando riscos ambientais, riscos sociais e riscos legais, principalmente, né, financeiros também, com certeza, imagem da empresa. Então, multas, embargos, perdas, inclusive perdas de licenças operacionais, né, pode acontecer também, decorrente dessa má gestão que começa lá na gestão do rejeito. Então, a gente começa a pensar como a gente vai ter esse rejeito, né, que forma ele vai ter, como que a gente vai dispor, e sempre estar pensando nesses riscos de rompimento e todo o impacto que a gente viu aí que causa, né, desde perda de vida até corpos hídricos aí que acabam afetando o sustento das pessoas que ali residem, né? Eu acredito que os riscos... E tem risco relacionado à contaminação de solo, de água, né? Contaminação dos corpos hídricos, eu acho que são os maiores riscos que a gente tem aí. Exatamente, né? A gente observamos mesmo que já sempre a mineração, né, teve os locais, os centros, né, de monitoramento de barragem. Então, agora é aumentar mais aí como você falou, essa gestão, né? E pegando esse gancho, né? Falando de tecnologias, eu me lembro quando eu comecei na mineração lá nos anos 2000, já tinha aqueles radares, aqueles scanners, né? Aí, de forma que... Como é que você avalia, né, que as tecnologias têm se adequado nesses últimos anos aí para melhorar a gestão de rejeitos? Eu acredito, eu vejo muito drone, né? Hoje a gente usa muito drone com LiDAR, a gente usa muito satélite, INSAR também, que traz ali as diferenças milimétricas, né? Acaba sendo uma redundância do nosso controle topográfico. Acho que drone ajuda muito hoje, o drone ajuda bastante. Tem muito aerolavantamentos que a gente faz com drone. Gestão de dados, a questão de dados dos parâmetros geotécnicos, como você pega aí mineradoras enormes que tem aquela quantidade gigantesca de dados, acho que a IA veio para ajudar muito nisso. Essa questão do tratamento de dados veio para ajudar bastante. Elaboração de documentos técnicos também, as tecnologias têm ajudado nesse sentido de avaliar. Sensor de nível, acho que é algo mais antigo, mas também a gente auxilia, né, o setor sensor de nível d'água, ali tem um sensor lá no medidor de vazão também, que antes a gente acabava medindo, eu já medi vazão no copo, então tem um sensorzinho, já contando ali o cronômetro, e não tem muito tempo não, mas assim, essas coisas chegam para auxiliar, né, instrumentação, a própria instrumentação geotécnica, né, Johnny, hoje a gente tem aí piezômetros automatizados, a gente tem o CMG, que foi idealizado na resolução 95, a gente tem vídeo monitoramento 24 horas,
que fica ali filmando a barragem, e os radares, né, que você já trouxe, estação robótica, que monitora e a gente consegue ver em tempo real. As tecnologias a tecnologia chegou para ajudar realmente aí nessa gestão e nessa transparência também, né? Na transparência das informações. Exatamente, Porque hoje com o drone você consegue enxergar tudo, né? Então acho que isso faz a gente cada vez mais querer, né, estar alinhado com o que a gente reporta, né? Então a tecnologia chegou para ajudar bastante essa questão dos rejeitos. Entendi, né? Na vida como um todo, né? Exatamente, Você falou um negócio muito bacana, parte da legislação. A gente viu aí que em 2010 começou, né, o Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Então, como é que você vê que essas regulações ambientais, né, influenciam, principalmente na escolha dessa disposição? Já influencia desde o modo do método de exposição, né? Ao criar restrições sobre determinados locais que a gente pode dispor ou não, áreas de preservação ambiental, áreas de... muitas vezes, principalmente na região amazônica, a gente tem muito isso, né? Área de proteção de indígenas, que você não pode... Então, todas essas áreas acabam restringindo, né, a escolha do método. Estudos de impacto também, que determinem a viabilidade de implantação do método. Os órgãos estão exigindo cada vez mais esses estudos de impacto, né? Bem como a estabilidade da estrutura. Então, métodos que reduzem água, que tiram água, que tem a tendência ali a ser mais empasto ou empilhado, tendem, né, a facilitar a obtenção de licenças, por exemplo. A obtenção de já se ter um plano de fechamento. Hoje o próprio GISTM, né, que é o padrão internacional que trata das estruturas de exposição, ele fala do fechamento progressivo, que é justamente você pensar no fechamento já no início dela, né, para a gente evitar os passivos ambientais. Então você já ter um plano de fechamento daquela estrutura já facilita também os órgãos liberar as licenças, né? Então, eu acredito que seja isso, a questão do método, você já apresentar ali um método que seja com maior teor de sólidos, os órgãos estão cada vez mais preparados para entender também sobre geotecnia, e isso faz eles exigirem cada vez mais da gente esses conceitos, né, de desaguamento, cada vez mais rejeitos desaguados, menores áreas para a gente dispor, e isso força a gente também pensar em métodos mais... viáveis tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, porque meio ambiente, na verdade, é tudo, né? É a sociedade, antes a gente pensava em meio ambiente só como natureza, mas o meio ambiente hoje engloba tudo, realmente, né? Não, sempre englobou, acho que mudou o nosso mindset sobre isso. Exatamente, né? E pegando o gancho que você falou aí, Tiana, da sociedade, né? Qual o papel que você observa, assim, né, da sociedade, das empresas que buscam mais alternativas, assim, seguras para a disposição de rejeito? Estou perguntando isso porque quando teve aqueles crimes, né? Eu me lembro que minha mãe me ligou e perguntou: a mineração que você trabalha tem uma barragem dessa? Eu falei: não, mãe, eu trabalho numa empresa que é uma pedreira, não tem isso não. Aí eu fiquei pensando, poxa, tá vendo? Eu penso que todo tipo de mineração tem esse tipo de barragem, né? Então, trazer a gente assim para a sociedade. Então, como é que você observa assim essas alternativas das empresas para a sociedade? É interessante você falar isso, porque quando aconteceu o rompimento, você imagina a minha mãe, né? Minha filha, você trabalha com isso. Aí eu fui explicar para ela o que era um piezômetro, e ela entendeu. Aí eu falei assim, eu acho que eu falo com a linguagem que as pessoas entendem de uma forma simples. E aí, eu acredito que o papel da sociedade... O que acontece? Depois de Mariana e Brumadinho, né, a sociedade começou a entender sobre... Quando eu falava que eu trabalhava em barra de rejeito, o pessoal nem sabia o que era, eu ia explicar, o pessoal não entendia. Depois de Mariana e Brumadinho, todo mundo, pelo menos, sabia o que era. E aí muita coisa foi falada na mídia, né, e eu via muitos colegas criticando porque a mídia falava de forma equivocada, mas também a sociedade não tinha muito conhecimento. Então, eu acredito que esse papel cabe mais à sociedade acadêmica, de falar mais sobre esses assuntos, de buscar falar numa linguagem que as pessoas entendam, né? Porque a sociedade, tudo bem que hoje tem facilidade de buscar e tal, mas sim, você imagina uma pessoa que não entende pesquisar sobre um assunto desse,
a pessoa pode interpretar de uma forma equivocada, como muitas vezes a mídia trouxe aí. Então, acho que cabe mais à sociedade acadêmica começar a falar sobre isso de uma forma mais fácil, né? Adequar a linguagem ao público, né? A sociedade como um todo, e eu sinto falta disso, né? Particularmente falando. Eu acredito que tem muita gente que fala, mas fala de uma forma muito técnica, no sentido, fala para a comunidade técnica, mas não fala para todo mundo, eu acho. E as empresas, né, eu acredito que as empresas estão fazendo um bom trabalho na busca aí de alternativas para dispor com cada vez menos água. Acredito que a transparência pode ser melhorada também, porque isso gera uma credibilidade, né, acho que para a própria empresa, para as próprias empresas, e a sociedade começa a criar uma confiança maior, eu acho, sabe? Porque a gente percebe, né, principalmente depois desses eventos, o pessoal fica meio assim, com o pé atrás quando você fala sobre barragem. E aí eu acho que talvez essas empresas começassem a botar mais a cara e falar com mais transparência, numa linguagem adequada também, sem deixar tanto para a mídia falar. Acho que isso ajudaria a gente a resolver essa questão das pessoas entenderem o que está querendo ser dito, porque eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito dentro é um trabalho sério, é um trabalho... Os melhores profissionais estão nas maiores grandes mineradoras, eu passei por elas, eu tive a oportunidade de estar com eles, então os maiores profissionais do Brasil estão lá, então eu tenho certeza que o melhor trabalho está sendo feito, talvez como a gente exportar isso para fora, né, para que a sociedade tenha essa segurança e comece a entender, e a partir disso, dizer, não, o pessoal está fazendo um trabalho sério, está buscando o melhor, porque é isso que a gente vê dentro, né? Exatamente, né? O podcast da mineração nasceu entre esses crimes aí, esses acidentes, e eu vi no papel de falar mais, como você falou, falar de uma forma que o público entenda, né? E aqui eu faço um gancho para a sua empresa, né, Leal Geotecnia, que eu conheci você aí pelo LinkedIn, que foi uma postagem que você fez falando do seu canal, falando de falar, né, para mineração, falar sobre geotecnia. Então, fala um pouco sobre a sua empresa, né, a Leal Geotecnia, e o canal que leva o mesmo nome, Leal Geotecnia. Então tá, eu resolvi, primeiro eu vou falar sobre o canal, né, que foi o canal, a porta de entrada aí que você me encontrou. Eu resolvi criar meu canal, Johnny, para pôr minha voz no mundo mesmo. Eu senti essa necessidade aí, que eu tinha o que compartilhar. Eu percebia que quando eu falava na minha roda de amigos sobre um tema que é um tema que realmente não é complexo, geotecnia, as pessoas conseguiam entender, né? Então eu falei assim, por que não, né? Foi mais no intuito de compartilhar meu conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu sou falante, né? Eu gosto de falar, baiano, né? A gente gosta de falar. Então, foi para compartilhar mesmo todo o meu conhecimento técnico. Acredito que história de vida também, minha história de vida merece ser compartilhada. Eu acho que vai inspirar muitas pessoas. E eu criei meu canal com esse intuito, falar sobre geotecnia de uma forma descomplicada, uma linguagem adequada a todas as pessoas que se interessam pelo assunto e não só a comunidade técnica. E compartilhar minha história de vida também, que eu acredito que tem muito a ver com autoconhecimento, liderança de mim mesma, e vai inspirar muitas pessoas. Assim espero. E será assim, com certeza. E sobre a empresa, né, Leal Geotecnia, o que você pode trazer para a gente? E sobre a empresa, aí chega um momento da vida que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né, vamos dizer assim. E não é porque a gente acha que é melhor ou pior, é porque a gente encontrou uma forma de verbalizar o que a gente acredita que é verdade, vamos dizer assim, né? Então, eu criei minha empresa hoje porque eu busco compartilhar o meu conhecimento, auxiliar o maior número de pessoas, seja gerando empregos, seja com o meu conhecimento técnico aí, prestando meus serviços em mineradoras, em consultorias também. Essa empresa é um sonho de muito tempo, mas que só agora eu tive a coragem de pôr o pé e realizar, né? Eu acho que é um processo interno mesmo, de quebras de padrões, inclusive, de sair aí de um lugar de executora para executiva, né?
Eu entendo que todo esse processo de vida e profissional até aqui me permitem fazer isso, e para além da permissão, eu tenho desejo e vontade, né? Eu acho que o voo é o maior de Exatamente, tudo. Então, e eu tenho um sonho também, assim, Johnny, que fica aí em segundo, não é meio que em segundo plano, porque a gente está aí para gerar empregos e oportunidades. Sem dúvidas, e soluções sustentáveis, né, para o mundo. Mas, assim, eu tenho um sonho de ser uma consultoria da diversidade, de contratar pessoas da diversidade. Bacana. Né? De ter um grupo da diversidade. Mas isso que é no caminhar, né, que a gente vai vendo. Não quero aí estar colocando um padrão, né, porque eu não sou muito dessa linha, mas é só um desejo, realmente, né? As coisas vão chegar conforme o caminhar. Mas é um desejo de criar uma empresa para fazer as coisas da forma que eu acredito que seja uma forma legal, uma forma leve, uma forma mais descontraída, com sistemas híbridos, com pessoas de vários lugares e, sobretudo, pessoas da diversidade aí. Bacana, né? Como criador de conteúdo aí já está nessa caminhada há mais de 6 anos, Tiandra, lhe garanto que é um trabalho árduo, mas é recompensador. A gente vai para um evento, escuta lá dos alunos, de profissionais, falando que acompanha o canal. Teve uma vez que entre o 2º e o 3º ano do canal, estava, acho que já estourando a pandemia já, eu falei, vou acabar o canal aqui, não vou fazer mais isso, tá consumindo muito tempo da minha consultoria e tudo mais. Aí eu terminei uma série, né, de empresas, que eu fiz uma série com um determinado assunto, sistema de despacho. Aí teve um aluno que tinha procurado estágio em tudo que era canto e não tinha achado. Aí quando ele viu o vídeo, ele pesquisou sobre a empresa era perto da casa dele, aí ele foi conseguir o estágio na empresa. Aí ele mandou um e-mail, uma mensagem para mim, olha, graças àquele seu vídeo eu consegui um estágio, mudou minha vida. Eu disse, por que você falou isso, garoto? Eu ia acabar com isso tudo, agora você disse que eu mudei sua vida, como é que eu não continuo agora com esse trabalho, né? Então, continue, eu garanto que e é recompensador, tenho certeza disso mesmo, tenho certeza. Não, com certeza, John. O canal, além de a gente estar contribuindo aí, acaba que a gente vai criando também uma referência, né? Isso, exatamente. Você mesmo trouxe uma referência, você vai criando uma autoridade aí, e eu busco isso também, né? Sem dúvida. Criar, né, essa referência técnica agora aí, mais compartilhada com todos. Quanto mais a gente fala daquilo que a gente gosta, mais a gente aprende também, Tiandra. Porque exatamente. Quando você pega um texto desse que você fez, né? Desse que você já fez, tá no canal. Você fez um roteiro, fez tudo, mas quando você começa a estudar, você fala, eita, isso aqui eu não sabia. Aí começa a estudar um pouco a mais e vai. Nossa, é uma delícia, velho. É muito bacana, porque quando você começa a criar estrutura para compartilhar o conhecimento, você tem que estudar, né? Exato. E aí, por mais que seja um assunto que você já viu tanto, você sempre tem um olhar ali diferente, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa parte. Então, também Tiandra, gosto. Novamente, muito obrigado. E que mensagem você queria deixar aqui final para os seus ouvintes, seus contatos, para o pessoal entrar em contato com sua empresa? Fique à vontade, o espaço é seu. Eu quero convidar, então, a todos aí, né, que me acompanham já no LinkedIn, no YouTube. Em breve também vai ter um Instagram da empresa. Já estou só terminando de fazer as artes dela. Então, né, no canal lá no YouTube, no LinkedIn, eu vou estar falando sempre de temas relacionados à geotecnia, liderança. Vou buscar sempre falar com a linguagem mais usual, de uma forma leve, porque é o que eu sou, né? Meu objetivo é facilitar justamente o entendimento dos temas que eu trago, e convidar, né, vocês a conhecer meu portfólio lá da empresa, que lá eu tenho os serviços que eu presto, como engenheira geotécnica aí, www.leogeotecnia.com.br. Lá vai ter a page aí que lá nessa page tem todos os serviços aí que eu tenho experiência e posso estar prestando e auxiliando aí mineradoras, consultorias e pessoas aí ao longo do nosso Brasilzão. Perfeito. Tiandra, novamente, muito obrigado, tá, pela sua participação. Vou encontrar você lá na Expo Zibran em Salvador.
nós lá do podcast vamos estar presente, tá certo? Lhe convido também para um evento que nós vamos criar aqui em maio, lá em Natal, chama-se Expo Minera Nordeste, a gente vai trazer diversos assuntos. Maio agora? Maio agora, 6 a 8 de maio. Tá? Então, fica o convite. Tá? E agradecer aos nossos patrocinadores, a Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, acesse o site revogeoscience.com, e a Roberta Azevedo, mentoria, tá? Acesse aí as redes dela no LinkedIn, no Instagram e no próprio site dela. Obviamente, Tienda, muito obrigado e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Johnny. Um abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.